Nossa, eu tô até meio tímida com a câmera, puta merda. Depois de muita espera, muitas mensagens, muitos esporros, com muita felicidade que eu venho apresentar a vocês mais um episódio de Pura Hipocrisia. Eu odeio ser igual todo outro criador de conteúdo que quando vai gravar podcast ou vídeo pro YouTube fica, gente, desculpa sumir. Mas puta que pariu. Esse tempo fora, muita coisa aconteceu na minha vida, muitos pensamentos, reflexões surgiram. Eu só realmente não tive coragem de vir, colocar a câmera posicionada, colocar a luz e começar a falar com vocês. Faz parte, gente, faz parte do processo de quem a gente é, então seguimos. Obviamente eu trouxe meu caderninho de cola e assim, ele não tem todas as falas que eu quero dizer nesse episódio, mas ele tem meio que um alinhamento dos meus pensamentos pra eu não sair cuspindo ideia e falando coisas que não tem nada a ver uma com a outra, ninguém vai entender. Então simbora. Eu tinha pensado em talvez começar esse episódio dando meio que um update sobre minha vida, só que aí assim, eu percebi que foram mais ou menos 8 meses que se passaram. Eu trazer tudo nesse breve início do episódio não vai dar tempo. Mas eu acho que isso vai dando pra vocês acompanharem ao longo dos próximos episódios. Se vocês quiserem que eu seja tão egocêntrica que eu faço um vídeo só falando sobre a minha vida, aí é com vocês, tá? Vou ligar o ar, porque por mais que esteja um frio tipo Polo Norte aqui no Brasil, eu tô nervosa e faz muito tempo que eu não falo com uma câmera assim por tanto tempo seguido, falando coisas sérias, coisas importantes, coisas que me deixam um pouquinho desconfortáveis. Então eu começo a suar de tanto nervoso. Dando um breve contexto sobre a minha vida, pra quem não sabe, eu faço faculdade de cinema, eu também trabalho com a internet há uns 5 anos, mais ou menos. Esses últimos meses da minha vida, eu tive muito estresse com a rotina, com as demandas que eu tinha, com as coisas que eu queria fazer e às vezes eu não conseguia porque eu tinha tanta obrigação pra cumprir. Então eu tô vindo pra esse episódio depois de todo esse tempo passando por estresses e dores de cabeça. Que agora eu finalmente entrei de férias na faculdade, do trabalho. Eu, infelizmente, escolhi uma profissão que eu nunca tô de férias. Então digamos que eu tô numa fase um pouquinho de calmaria, em que as coisas relaxaram, eu não tenho tanta gente gritando no meu ouvido, pedindo prazos. E o tópico que eu queria trazer hoje era justamente sobre isso, sobre demandas, sobre rotina, sobre zona de conforto. O último período que eu tava, ele demandou muito de mim e assim, ele não era pra ter sido um período tão puxado, mas eu acho que eu fui dando muito sim para as coisas e oportunidades que vinham até mim, principalmente na minha faculdade, e aí isso fez eu ter um desgaste mental que, gente, vocês não estão entendendo. Tipo assim, set de gravação, eu tava chorando enquanto eu fazia as coisas. E não era choro de tipo, eu não tô gostando do que eu tô fazendo. Gente, eu tô tão cansada e eu sei que tem mais por vir. As férias realmente foram as férias que eu mais desejei depois de tanto tempo. E aí assim, foram se passando os meses desse período e tal, e eu fui meio que me deixando levar. Então todas as coisas que vinham até mim, eu queria falar sim, porque eu queria mostrar que eu estava ali disponível. E aí foi se aproximando do final, eu me arrependi de ter sido tão disponível para as pessoas. Se fosse uma coisa que só estava ocupando minha agenda, mas que depois ia passar, tudo bem. Mas não, eu fui percebendo que foi se aproximando do final e eu tava virando uma pessoa amargurada. Eu tava virando uma pessoa que toda hora reclamava de tudo. Coisas que você no dia a dia, assim, nem liga, você nem passa despercebido, sabe? Ficando com um hiperfoco em todos os mini problemas que surgiam e eu fazia deles uma bola de neve imensa que ia acabar com a minha vida. E aí onde eu quero chegar? Eu quero chegar mais ou menos na lição de moral que todo mundo sabe, mas quando passa pelo perrengue e lembra dela, fica, puta que pariu, como é que eu ignorei isso aqui? Como é que eu deixei e eu me permiti acontecer tudo isso que aconteceu? A bela lição de moral que eu tô falando é aquela que quando a gente fala sim pra todo mundo, a gente tá falando não pra nós mesmos. E como que eu percebi que a minha vida estava se alinhando para contradizer esse dilema? Durante a pandemia, eu comecei a me conhecer, né? E aí eu comecei a ter muitas reflexões e eu passei a adotar um negócio que eu não quero ser uma pessoa negativa, nem pra mim, nem pros outros. E aí eu passava a medir as coisas que eu ia reclamar e as coisas que eu não ia fazer questão. E desde então a minha vida foi muito mais leve. As coisas fluíam e era justamente por isso, porque eu não dava palco pra maluco. Só que aí agora, nesses últimos meses, a maluca era eu. Então, esse tempo de agora, eu percebia que eu tava sendo uma pessoa muito negativa e isso refletia muito na minha vida, porque quanto mais negativa eu era, mais eu falava mal dos outros, menos eu conseguia fazer e alcançar meus objetivos. E assim, lá pra última semana de aula e tal, eu dei um estalo, assim, um choque de realidade. Falei,
eu não me suporto. E se eu mesma não me suporto, quem dirá as outras pessoas que estão ao meu redor? E eu, como uma pessoa que gosta de agradar todo mundo, eu vi que isso era um puta de um problema. Porque se eu não tô agradando os outros, puta que pariu, eu vou morrer sozinha, eu vou ficar solitária pra sempre, ninguém gosta de mim, todo mundo me odeia. É que a gente vê que alguns traços tóxicos nossos estão lá pro bem, né? Chegando nas férias, eu dei uma acalmada e eu percebi que eu não preciso dizer sim pra todo mundo. E eu dizer não pros outros não significa que eles não vão mais falar comigo, não significa que eles não vão me chamar pra trabalhar com eles, não significa que eu sou uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, às vezes quando você se põe disponível, quando na verdade você não tá, faz um trabalho muito mal feito. E aí sim as pessoas não vão te ver da mesma forma que você gostaria que elas te vissem. Simplesmente eu vou ter que me render e falar de um podcast que minha mãe escuta. E ela tava me contando sobre um podcast que ela escutou recentemente, que a mulher falava sobre você preencher a sua agenda inteira e como isso era errado. E aí, realmente, quando a gente preenche nossa agenda, tipo assim, eu tenho que ir pra aula, depois eu tenho que fazer academia, depois eu tenho que estudar, depois eu tenho que ser produtivo. Você preenche todos os blocos de horário que você tem num dia de 24 horas com um curto espaço de tempo entre um e o outro, pode estar achando que você está sendo super produtivo. Se você não deixando nenhum espaço para descansar, assistir alguma coisa para se descontrair, as coisas que você tem para fazer naquele dia, ou você vai fazer mal feito, você vai pegar bode do que você tá fazendo, ou você vai travar, o que é pior de todos. E aí você vê o tanto de coisas que você tem que fazer e você trava porque você não sabe por onde começar. Como você no passado, fazendo esse cronograma, tinha colocado como meta cumprir todas essas coisas, você começa a falar, nossa, tô muito pra trás. Sendo que a gente tem que entender que a gente não tá pra trás. A gente que estabelece como vai funcionar a nossa vida, como as coisas vão fluir no nosso dia. Então, tipo assim, você tá competindo com quem? Com si mesma? Não existe isso, gente. Um dia desses eu postei nas minhas redes sociais um desabafo, né? Que eu tava falando sobre influenciadores que são irresponsáveis. Eu acho que essa mentalidade da gente preencher todos os horários, todas as lacunas do nosso dia, vem muito deles. Que você tem, por exemplo, o influenciador lifestyle, que ele acorda 4 horas da manhã, toma whey, viaja pra São Paulo, faz uma call, volta, treina, vai dormir, luta boxe e faz um carinho no cachorro, depois sai, faz outra call, faz outro esporte e tudo isso em horários muito parecidos. Então é ter meio que o dia inteiro todo programado de hora em hora, de minuto em minuto. E aí a gente assiste esses vídeos totalmente irresponsáveis e aí a gente se espelha neles e tenta aplicar isso na nossa vida. Só que a nossa vida tem rotinas completamente diferentes. A gente tem pessoas que vão pra faculdade, a gente tem pessoas que trabalham 6x1, a gente tem pessoas que não trabalham. Tem inúmeras versões diferentes de rotina e não dá pra gente ter uma como exemplo do que a gente vai seguir pra sempre. E esse tipo de vídeo é um completo descaso que gera nas pessoas a frustração, porque a gente quer almejar aquilo que essa pessoa tá conquistando, mas a gente não consegue aplicar isso na nossa vida porque a gente tem outras obrigações. Essa sensação de, nossa, eu fiz tudo isso, e você, o que você fez hoje? Assim, por mais que a gente tenha completa noção de que isso é um absurdo, a gente se deixa levar porque a gente tá consumindo aquele tipo de conteúdo. E qualquer coisa que eu tava assistindo, consumindo nas redes sociais, eu automaticamente estava me comparando e vendo, nossa, eu sou uma bosta. Isso é uma coisa que me corrói, porque acontece comigo até fora das redes sociais. Por exemplo, o curso que eu faço é cinema. E cinema, o projeto de conclusão de curso, né, o nosso TCC, é você fazer um filme. Injustificável. Depois de 4 anos, você quer que aquele seu último projeto da faculdade seja o projeto da sua vida. O filme mais badalado, a melhor obra cinematográfica do Brasil, se não do mundo. Só que a gente é orientado a desapegar disso. Porque a gente não tá fazendo a melhor coisa que a gente vai fazer na nossa vida. A gente tá finalizando um ciclo. Isso é muito desafiador. A gente quer provar aos outros o quão incrível, o quão culto, o quão importante a gente é e o quanto é importante a nossa mensagem, o que a gente quer passar com aquele filme. E aí, puta que pariu, eu no meu 4º período, faltando ainda 2 anos pra eu finalizar essa merda, eu fiquei pensando, caralho, eu nunca vou conseguir fazer um negócio tão brilhante e magnífico. Justamente por essa competição que fica aqui no fundo da nossa cabeça de que a gente quer fazer um negócio tão incrível que mostre pros outros, eu sou foda. Eu tava ouvindo ontem um podcast da Emma Chamberlain, ela falava sobre o seu objetivo. Ele não precisa ser a coisa mais complicada do mundo. Ele precisa ser um objetivo que você leva pra sua vida. Porque acaba que quando a gente complica muito o nosso objetivo, a gente se
perde dele. E a gente perde qual era o nosso intuito, e qual era a nossa vontade, e qual era o cerne da nossa ideia. E aí, ouvindo isso, eu voltei pro meu surto que eu tava tendo no meu TCC, que ainda faltam 2 anos pra ser produzido. E aí eu percebi que, caraca, eu tava tentando aumentar cada vez mais o negócio só pra suprir a minha vontade de mostrar pros outros que eu sou muito foda. E eu acabei me perdendo da minha ideia e da minha vontade principal de fazer uma produção cinematográfica. Aí o meu traço tóxico de agradar os outros me fudeu. E eu, com a mentalidade de achar que meu TCC vai ganhar um Oscar, quebra a cara querendo falar um monte de coisa em poucos minutos e acabar não conseguindo nem falar nada. Não levem isso pra vida, gente. O seu objetivo pode ser simplesmente você levantar da sua cama. Se você começa a pensar a forma que você vai levantar, o que você vai falar, como você vai estar respirando, aí foi pro caralho. Você vai começar a pensar muito sobre e não vai conseguir fazer. Gente, desculpa, tá? Eu sou a versão feminina do Freud. Vou ter que admitir, gente, quando eu tô gravando com a câmera, eu às vezes paro a gravação só pra ver como é que eu tô de aparência. Se eu tô muito feia, se eu tô torta, porque quando fica me gravando assim, me grava invertida. E fudeu, quando eu percebi que a forma que as pessoas me veem é da maneira invertida, ou seja, não é do jeito que eu vejo no espelho, mas eu 3 a 10 inseguranças diferentes. E aí a meta que eu coloquei nessas férias pro resto da minha vida é não deixar minha agenda lotar. Eu acho que tem um negócio do acordo que você faz consigo mesmo. Ou você vai ser saudável, não deixar sua agenda lotar, mas vai fazer tudo bem feito. Ou você faz a pergunta, você se sente confortável sendo meia boca em tudo que você faz? Eu, sendo perfeccionista do jeito que sou, eu acho que eu vou preferir o primeiro. Eu acho que não é levar isso como dilema da nossa vida, porque querendo ou não, a gente vai crescendo e, infelizmente, no mercado capitalista que a gente vive, #militância, a gente vai ter aqueles momentos que a gente dá a vida, a nossa alma, e deixa pra resolver depois na terapia. Então, algumas vezes a gente vai estar tendo que escolher o segundo. E uma coisa muito curiosa é que, assim, eu sempre me percebi muito, né? Percebi como eu ajo, o que eu falo, o que eu penso. Então, eu sou uma pessoa muito observadora. E aí, desde que eu comecei, assim, na minha vida a ter problemas, eu percebi que eu era uma pessoa muito ansiosa. Assim, lá pros 9, 10 anos, eu tinha muito problema de amizade. E eu lembro que eu sempre acordava muito ansiosa, com meu coração batendo muito forte, tendo problema de respiração. Meio que esse lifestyle eu levei pra minha vida inteira, né? Então eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí, recentemente, né, com esse cansaço todo que eu tava tendo da minha vida, da minha rotina, eu percebia que quando eu tinha os meus momentos de distração, eu, em vez de aproveitar eles ao máximo, eu já tava de luto pra quando eles acabassem. Então eu já me frustrava com aquilo que mal começou. E é uma coisa muito louca, porque eu percebi que muita gente vive isso, né? Tipo, a gente constantemente tá pensando no fim das coisas que nem começaram. Isso vai de sempre, né? Acaba que as coisas legais que a gente gosta de viver, que a gente gosta de fazer, a gente sente elas passando muito mais rápido do que as coisas que a gente tem por obrigação e as coisas que a gente não necessariamente gostaria de estar fazendo. E aí, por exemplo, quando eu tava com a minha namorada... Sim, gente, agora eu namoro. Ai, gente, milagres acontecem. Obrigada, senhor. Te amo, Luísa. Isso é tópico pra outro episódio. Mas enfim, quando eu tô com a minha namorada, eu vejo o tempo passar muito mais rápido. Tipo assim, gente, o tempo voa. A gente fica 3 horas juntos, parece que passaram 10 minutos. E tem um negócio muito curioso, que quando eu tô com ela, eu sinto muito sono. Sei que não é porque ela é uma pessoa entediante, tá, querida? Relaxa, fica tranquila. Você não é uma pessoa entediante. Porque eu vi no TikTok que quando você tá com uma pessoa que você se sente muito confortável, você sente sono. Então imagina, junta essas duas coisas, o tempo passa rápido quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, e você ficar com sono quando você se sente muito confortável, eu tava de depressão, porque eu não conseguia desfrutar de tudo isso aqui, porque eu já ficava pensando, nossa, isso vai acabar. O tempo vai voar e daqui a pouco eu já tô tendo que voltar pra fazer as minhas demandas, trabalhar, ser produtiva nesse mundo. Gente, vai gostar de namorar assim na puta que pariu. Outra coisa que eu notava quando eu tava tendo que fazer todas as demandas que eu disse que eu podia nesse último período, eu percebia e me frustrava muito e reclamava muito sobre a pressa. Eu percebi isso nos prazos que me davam pra completar as coisas que eu precisava fazer. Eu percebia isso volta e meia quando eu tava me arrumando pra sair de casa, que do nada eu me pegava, tipo, fazendo as coisas, parecendo que eu tava em 2x. Outra coisa, eu percebia quando eu tava assistindo o vídeo, que eu sempre colocava no 2x, assistindo o vídeo ou escutando áudio. Esses dois eu não consigo mais escutar na velocidade que elas são, sabe? É essa mentalidade de, gente, eu não tenho tempo a perder, tá? Vai, fala as coisas que você precisa, seja objetivo, seja ágil. E aí, ao mesmo tempo que eu tinha muita pressa, eu ficava frustrada porque as pessoas tinham muita pressa também. Tipo, gente, calma, vamos relaxar. É o mesmo pensamento de quando a gente tá fazendo o nosso cronograma do nosso dia. Tipo, a gente que estabeleceu todas essas coisas que a gente precisa ser feitas. E aí eu ficava muito incomodada, porque eu via que o mundo escolhe ter pressa. Ele escolhe essa pressão de fazer as coisas rápido. Enfim, eu tentava desacelerar as coisas pra ver se pelo menos
eu tinha ainda um resquício de controle sobre a minha própria vida. Spoiler, não tinha. E aí teve um dia que eu abri uma caixinha no Instagram de pergunta e alguém tava me perguntando sobre o que eu achava da necessidade de sair da zona de conforto. E a resposta que eu dei foi que eu percebi que o ser humano, ele sempre vai sair da zona de conforto. A gente nunca está satisfeito quando as coisas estão do jeito que elas estão. A gente sempre vai, em algum momento da nossa vida, achar entediante a zona de conforto. E aí a gente vai querer sair dela. E eu acho que isso não é um problema, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem na nossa vida, a gente tem no nosso cerne da humanidade. Mas eu acho que acaba sendo um problema quando quem tira a gente da nossa zona de conforto não é a gente, são terceiros. Isso acontecer é a gente tirar o nosso controle da nossa vida e dar pra outra pessoa. Pra ela dizer a nossa disponibilidade, pra ela dizer o nosso limite. E aí fica um pouco pegado. Aí fica feio, aí fica chato. Foi o que aconteceu comigo. Eu completamente perdi o controle do que eu ia fazer com a minha vida. De quais eram as minhas vontades, meus objetivos. E acabava que tava ficando os outros dizendo isso por mim. Sim, ninguém se conhece tão bem quanto si mesmo. Então, ter os outros falando o que eu devo ou não devo fazer, eu que sou uma pessoa que odeio quando as pessoas mandam em mim, não vai não, amor, não vai não. Só que isso acontecer, a gente só tem a si mesmo a culpar, porque a gente se permitiu largar o controle da nossa vida, dobrar e passar pro próximo. E aí agora a gente quebra a nossa cara. Em resumo, né, aonde eu quero chegar com tudo isso é que eu sei que é muito difícil em alguns momentos, ainda mais quando a gente está crescendo, né, se tornando adulto, é muito difícil a gente conseguir se priorizar, tendo em vista como o mundo anda e como a gente tem que estar sempre sendo cada vez mais produtivo, com cada vez mais pressa. Mas também que a gente entender que a gente não pode pegar mais do que a gente aguenta. Se a gente faz isso, as coisas que a gente aguenta, a gente não faz elas bem feitas, e as coisas que a gente não aguenta, a gente nem consegue começar. E aí fica tanto você quanto a pessoa que você prometeu que você faria aquilo frustradas. E a gente sabe que quando isso acontece, nada de bom pode sair daí. Por favor, vamos tirar da nossa cabeça essa competição interna que a gente tem, nós mesmos e com o mundo, de que a gente precisa constantemente estar em destaque. Sempre sendo melhor que o outro, sempre superando o outro. A gente anda lado a lado, gente. Tem uma coisa que existe e flui nessa vida, é a colaboração. Então vamos parar de achar que a gente sempre vai ser a última Coca-Cola do deserto. E entender que quanto mais sim a gente fala pros outros, mais não a gente tá falando pra si mesmo. Dessa frase que saiu da minha boca, a psicóloga gostou. É o que ela mais fala pra mim, gente. Levo esporro constantemente. É isso, gente. Estamos encerrando o episódio 9 de Pura Hipocrisia. Guardem os próximos, que agora que eu tô de férias, eu me comprometi me dedicar mais ao canal no YouTube e às minhas redes sociais. É isso, espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, dá like. Quem gostou, comenta, tá? Que eu tô morrendo de saudade de conversar com vocês. Um beijo e até o próximo. Ah, outra coisa, vocês gostaram dessa nova abertura? Eu percebi que a minha antiga já não condiz mais com a minha personalidade. Eu dei uma leve mudadinha. Deixa aí nos comentários. Se você não gostou, também faz o melhor, né, porra? Enfim. Beijo, gente.